Me pediram para falar aqui sobre as modificações que foram realizadas na exceção de incompetência e quais são as dificuldades e os problemas que os advogados podem enfrentar. Eu queria iniciar observando que o sistema de defesa, como se falava antigamente, que a CLT ainda se refere, ou o sistema de resposta do réu, como tecnicamente me parece mais correto, sofreu uma grande modificação dentro do sistema processual e já faz muito tempo. Se nós lembrarmos como que era no sistema de 1939, no sistema de 1939 havia um amplo número de exceções, a litispendência se suscitava como exceção, a coisa julgada como exceção, e por aí vai. Era amplo o rol das exceções. Quando veio a CLT era inovadora porque a CLT simplificava o sistema e dizia só cabe exceção em duas hipóteses, suspeição, e a CLT não misturava exceção, mistura até hoje, na verdade, né? Exceção com suspeição com incompetência, faz uma salada mal feita a respeito do que seria suspeição, e incompetência. E nós temos que lembrar, que esse é um fato curioso, que incompetência aí era tanto a incompetência relativa quanto a absoluta. Até muito recentemente, o juiz trabalhista decidia exceção absoluta por meio de exceção. É um assunto que muitas vezes a gente esquece, e que só mais ou menos a partir de 1988 é que começou a se modificar de forma mais sólida isso. Mas eu ainda, quando fui juiz na Bahia, ainda encontrei na Bahia juízes, em 1993, mais ou menos, que ainda decidiam a incompetência absoluta por meio de exceção, né? Bom, qual foi o movimento que foi realizado? Um movimento de simplificação. Quando veio o CPC de 1973, de olho no que já existia no processo do trabalho, se simplificaram as hipóteses, se diminuíram as hipóteses de exceção e se jogou as hipóteses anteriores como preliminares da contestação. Então, fomos cada vez mais reduzindo a quantidade de exceções. Por quê? Porque, basicamente, a exceção burocratiza. A exceção gera a suspensão do processo, portanto, diminui a celeridade. A exceção gera a possibilidade de recurso ou a possibilidade de incidentes, isso no processo civil, mas mesmo no processo do trabalho, sempre a exceção foi um mecanismo de travar um pouco o andamento do processo. O que aconteceu agora com o CPC de 2015? Ele eliminou, como todos nós sabemos, totalmente as exceções, tanto a incompetência absoluta como a relativa são suscitadas agora no processo civil como preliminar da contestação. No CPC, a incompetência, seja absoluta, seja a relativa, deve ser decidida, desde logo, imediatamente, depois da manifestação da parte contrária. Vejam como que está no artigo 64 do CPC. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Veja, portanto, que no sistema do CPC, não importa se a incompetência é relativa ou absoluta, o que importa é se pode haver um deslocamento da competência para outro juiz, se deve decidir isso previamente, antes de se analisar outras questões no processo. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. É meio óbvio isso, né? Mas, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja deferida, se for o caso, pelo juízo competente.
Esse parágrafo tem a preocupação com as tutelas provisórias, porque pode ser que, eventualmente, em caráter antecedente, tenha sido determinada uma tutela, e a tutela, mesmo do juiz incompetente, continua prevalecendo enquanto outra decisão não for tomada. E o artigo 65, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Também uma decorrência normal do fato da incompetência ser relativa é justamente que, se ela não é alegada, ocorre aquilo que se chama de prorrogação da competência, né, que, na verdade, é a manutenção da competência no juiz em que foi mantida, em que foi proposta a ação. Me parece muito evidente que a solução mais simples teria sido adotar no processo do trabalho o sistema do CPC. Mas nós temos uma ideologia dentro do processo do trabalho que, curiosamente, vai se modificar. Ela se mantém em duas trincheiras. A primeira é a seguinte: tudo que é do processo do trabalho, tudo que é texto, e aí, voltando ao que o doutor Alexei falou, tudo que é texto trabalhista deve ser preservado, porque nós temos que marcar um território do processo do trabalho. Nós nos preocupamos muito mais em dizer que nós temos um processo que é só nosso, não importando se ele é melhor ou pior, ou o que nós podemos fazer para melhorar, mas é necessário fincar uma trincheira para dizer: esse processo é nosso, né? E o que está no CPC é outra coisa que não nos interessa muito. Mas a outra coisa curiosa é que nós sempre estamos mudando, porque o processo do trabalho está sujeito a mudanças, uma atrás da outra, né? Mas sempre essa mudança parece que é uma mudança sem muito estudo, sem muita análise sistemática, é mudar, para parecer que está mudando, e as velhas fórmulas continuam sendo mantidas. Como eu disse agora mesmo, a distinção pouco clara entre suspeição e incompetência no sistema da CLT brasileira continua da mesma forma, não se mudou absolutamente nada. E, pior, me parece, foi ter sido mantido esse tortuoso sistema da exceção, prevista no artigo 800. Por que ela é tortuosa, né? A reforma trabalhista, que supostamente modernizaria o sistema, ao mudar e manter esse sistema da forma como estava basicamente antes, ela acrescentou alguns problemas. Porque ela se preocupou apenas com aquela hipótese que o doutor André muito bem colocou, e que era realmente algo injusto, que é: se você está aqui em Curitiba e é demandado em Manaus, por uma questão que, notoriamente, a ação deveria ter sido proposta em Curitiba, você tem que se deslocar, apresentar a sua resposta lá, provavelmente voltar para uma segunda audiência. Isso aumenta indevidamente o custo do processo, sem possibilidade de ressarcimento. É verdade, esse é um problema, mas, para resolver esse problema, me parece que foram criados outros, ou que trouxeram outras dúvidas. Poderia ter sido um sistema que resolvesse de forma mais simples e adequada o problema. Já começa com a manutenção do artigo 799, da forma como estava redigido, que diz: nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspensão do feito as exceções de suspeição ou incompetência. As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. Isso era uma grande inovação em 1946, quando esse dispositivo foi inserido na CLT. Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. A mudança no artigo 800 foi justamente, e aí é uma diferença interessante, que é apresentada a exceção de incompetência territorial, ou seja, não é só na territorial, não é em outras hipóteses de incompetência relativa. Só se preocuparam com a questão da territorialidade. No prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência, e impeça que sinalize a existência desta exceção, o que é curiosa, essa redação um tanto ambígua ou repetitiva,
seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Parágrafo 1º. Protocolada a petição, na verdade, aí é a petição de exceção, né? Era mais simples ter escrito isso. Protocolada a exceção, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o artigo 843 desta consolidação, até que se decida a exceção. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes os litis consortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 3º. Se entender necessária a produção de prova oral, e olha que interessante, aqui fica a seguinte dúvida, está dizendo que se o juiz entender necessária a produção de prova oral, se o juiz entender que é desnecessária, então não precisa da prova. Vejam que isso daí é um problema sério dentro do sistema trabalhista, porque nós sabemos que essas decisões aí são de recorribilidade mitigada, ou seja, não é possível recorrer imediatamente contra essa decisão do juiz. Nem sequer a decisão que indefere a produção de prova e nem a decisão que determina qual seria o juízo competente, se ele é competente ou não territorialmente para a causa. Garantido o direito de o recipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória. Olha que interessante. Quem tem direito de ouvir por carta precatória é só o recipiente. O excepto, se você fizer uma interpretação literal, né, com a força do texto, né, achei interessante essa observação, a força do texto aí diz que quem tem direito de ouvir por carta precatória e ser ouvido por carta precatória é apenas o recipiente. O excepto não teria esse direito. No juízo em que este houver indicado como competente. Alguns juristas já colocaram em dúvida esse trecho, porque quem indica onde quer ser ouvido é o recipiente. Se o recipiente residir no próprio local em que foi proposta a demanda, ainda assim ele pode indicar outro local onde ele e as testemunhas serão ouvidas. Pode parecer isso uma hipótese cerebrina, que ninguém vai querer fazer isso. Por incrível que pareça, eu já vi um caso assim. Então, ele quer, apenas para protelar o processo, ele quer ser ouvido em outra localidade. Ele tem residência lá, mas fizeram a carta precatória para ouvir em Curitiba, sendo que a pessoa reside em Londrina. As pessoas que serão ouvidas. E não se fala absolutamente nada a respeito dessa possibilidade. Parágrafo 4º. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência e apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo. Está claro aqui, uma coisa que já suscitou dúvida no passado, é que a exceção interrompe, ou melhor, suspende a fluência do processo e, depois de decidida, caso seja rejeitada a exceção, o processo prossegue o seu curso normal, aí com a apresentação da contestação, né? Que ainda mesmo com a reforma nós insistimos de chamar defesa, com todas as críticas que já foram feitas a essa palavra que é ambígua dentro do nosso sistema. Bom, se por acaso a exceção for acolhida, então o processo seria remetido ao juízo competente. Por que me parece que esse sistema não é um bom sistema e que teria sido muito mais simples adequar o processo do trabalho ao sistema do CPC? Porque o artigo 847 da CLT fez pequenas modificações, mas são modificações importantes, principalmente a do parágrafo único. Continua sendo, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. É curioso que a reforma trabalhista manteve a lógica de que a contestação é produzida sempre oralmente em audiência. Exceção
Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Esse poderá aí fica um tanto ambíguo, mas me parece que o que está escrito é que a parte deve apresentar a contestação até a data da audiência. Portanto, teria sido muito mais simples se as exceções, a matéria de exceção, a incompetência absoluta e a incompetência relativa fossem suscitadas na contestação como preliminares, como é realizado no CPC, e que apenas constasse que, em caso dessa matéria ser suscitada na contestação, aliás, já no 64 do CPC consta isso, haverá imediata suspensão do processo e o cancelamento da audiência designada para que primeiro se decida a respeito das matérias de exceção de incompetência relativa e de incompetência absoluta. Está claro agora que a exceção suspende, né, o processo, como já dizia o 799, ou seja, que é possível, depois da decisão, oferecer contestação. Quais são os principais problemas, as principais cautelas que os advogados agora vão ter que enfrentar com esse regime da reforma trabalhista em matéria de exceção? Primeiro, o artigo 800 regulamenta o procedimento da exceção de incompetência. E ali fala apenas incompetência territorial. Já fica a dúvida, né, se a incompetência absoluta não deveria ser decidida pelo mesmo sistema. Por quê? Porque não existe nada na lei dizendo que a incompetência absoluta tem que ser suscitada como matéria de defesa, como nós costumamos dizer, né? Ou seja, como preliminar da contestação. Observe que a interpretação literal do que está escrito no artigo 799, tal como já existia há muito tempo no processo do trabalho, é que toda a matéria de incompetência tem que ser suscitada por exceção. Agora, só a incompetência territorial ocorre aquele fenômeno de suspender o processo para que se decida, e se instrua e se decida previamente, mas não fala nada a respeito da incompetência absoluta. E como é que fica, qual é o procedimento da exceção de suspeição? Porque ela não está regulamentada no artigo 800. Curiosamente, há regulamentação do procedimento de exceção de suspeição no artigo 800 e artigo 801 e 802 da CLT. Observem, é um procedimento absolutamente não utilizado no processo do trabalho, pode-se dizer até um tanto superado, um tanto anacrônico, mas ele está lá previsto, que o próprio juiz de primeiro grau faria a instrução e decidiria a respeito da exceção de suspeição. É curioso porque esse é um tema que não está abordado, ninguém falou nada, porque é muito raro ter problemas de exceção de suspeição, mas, mesmo assim, é um tema importante, porque, quando há a exceção, essa exceção fica sempre em dúvida qual seria o procedimento. Como é que fica o impedimento do juiz? Também não está claro. A rigor, o impedimento tem sido tratado como suspeição. O procedimento da CLT fala apenas em competência territorial, eu já disse isso, né? As outras exceções podem ser apresentadas como a defesa. Agora, o mais importante para encerrar, né, o tema que já está esgotando o meu tempo de fala, o mais problemático de todos é o curto prazo para oferecimento da exceção. É 5 dias a contar do recebimento da citação. Então, qual é o problema desse prazo exíguo? Nós sabemos muito bem como é que funciona a cabeça de quem recebe uma citação trabalhista. Ele olha a citação e verifica. A audiência é daqui 5 meses.
Então, eu ainda tenho tempo, vou procurar o advogado. Normalmente vem lá escrito qual é a data da audiência. Mesmo que esteja escrito que ele pode oferecer exceção em 5 dias, coisa que eu acho que não está constando da maior parte das citações realizadas no país, ainda que conste isso, muito provavelmente a parte não vai ler. Ele deixa ali e vai procurar depois um advogado. Então, a tendência é o advogado perder o prazo em razão disso. Então, haverá muita controvérsia a respeito disso, e me parece, respondendo ali a outra questão que eu coloquei, parece que não é mais possível oferecer a exceção junto com a contestação. Está claro que exceção é em peça separada e em peça que tem que ser apresentada previamente, o que me parece que é algo absolutamente injusto, porque vai suscitar, naqueles casos em que manifestamente era o devido deslocamento da competência, haverá esse tipo de problema. Então, haveria outras questões a abordar em relação à exceção, mas essas são as principais, e para não esgotar ainda mais o meu tempo, eu paro por aqui, fico sujeito a eventuais dúvidas e perguntas da plateia. Obrigado.